A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está em 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Eu fiz 4 perguntas nesse texto, que são perguntas que eu faço no decorrer da minha vida cristã. E hoje eu só vou fazer essas 4 perguntas relacionadas a esse devocional. Se você quiser anotar essas perguntas, fique à vontade. Amém? São perguntas que eu faço ao texto e que até hoje, graças a Deus, Deus tem falado tremendamente ao meu coração. E a primeira pergunta é: qual a mensagem de Deus para hoje? Qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje? E quando você olha para o texto e você pergunta para o texto qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje, você vai ver que ele diz lá no versículo 5: Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Deus está falando para mim e para você que há um só mediador, não existe outro. Não existe outro mediador. Só existe um, que é Jesus. Deus deu seu Filho como mediador para levar sobre si todas as nossas dores, para justificação, para a justiça do Senhor, para a nossa justificação. Ele derramou seu sangue por mim e por você, pelo perdão dos nossos pecados. Paulo, ele escreve aqui, e ele fala sobre isso, sobre a morte do Senhor. Ele testifica assim que por meio da morte e da ressurreição de Cristo, o Senhor construiu uma ponte única e exclusiva. O apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. E é interessante porque antes de nós conhecermos a Jesus, nós estávamos separados do pecado. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E Deus deu seu Filho para morrer por mim e por você. Ele veio ao mundo, ele deu Jesus ao mundo para morrer para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor construiu uma ponte entre o homem e Deus, o homem pecador e Deus. E ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Então, ele é o nosso mediador. O Senhor, ele que cura, é ele que liberta, é ele que sara. E qual a promessa aqui? A promessa de Deus está aqui no versículo 4. Que através de Jesus todos nós sejamos salvos. E chega ao pleno conhecimento da verdade. A verdade de quem? Que nos liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? O nosso mediador, o nosso Jesus Cristo. Essa é uma promessa de Deus. Que aqueles que conhecem Jesus sejam salvos. Aqueles que conheçam plenamente a verdade sejam salvos. Aleluia. Qual a ordem? A outra pergunta. A primeira pergunta é: qual a mensagem de Deus? A segunda pergunta é: qual a promessa? E a terceira pergunta é: qual é a ordem que Deus está dizendo aqui? Ele diz, olha, aqui Paulo ele exorta todo cristão que leve ao Senhor por meio de orações e súplica todas as suas petições com ações de graças. No versículo 1 ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Versículo 2: para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade.
Essa é a ordem de Deus, que nós venhamos continuar orando, que nós vamos continuar nossas orações e intercessões, que nós vamos continuar agindo com ações de graças em favor das pessoas. Não é em favor do ministério, não é em favor da placa, não é em favor da pessoa, do seu nome, do seu cargo, não, do nosso cargo, não. É em favor das pessoas. Deus deu seu Filho em favor das pessoas, para morrer por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a quarta pergunta é: como aplicar isso em minha vida? Como aplicar isso em minha vida? A primeira coisa é orar. A primeira coisa é orar. A segunda coisa é pregar. A primeira coisa é orar. A segunda coisa é pregar. É simples. Aplicação. Às vezes nós queremos uma aplicação muito boa, mas essa é a aplicação maravilhosa, que é maravilhosa, que o Senhor diz: olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E Ele diz: orai sem cessar. Nós temos que orar. Por quê, querido? Porque Jesus está voltando. E hoje, na oração de manhã, na casa de oração lá no templo da Hebron, o pastor Leonel falou algo muito interessante. Ele diz: olha, Senhor, que nós venhamos ser encontrados fazendo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Disse que nós íamos fazer. Que nós sejamos encontrados fazendo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Fazendo aquilo que o Senhor ordenou a gente fazer. Que é orar. Em tempo e fora de tempo. Seja no templo, seja na sua casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Que nós vamos pregar, seja onde for. E essa palavra que o pastor Leonel, nós temos escutado, que falou, nós temos escutado muitas vezes o nosso pastor João Marcos falando sobre isso. Que nós vamos ser encontrados fazendo aquilo que ele nos chamou. Mas para isso nós precisamos reconhecer que o Senhor é o nosso mediador. Tudo é através de Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Um dia nós estávamos separados, agora nós temos um mediador, aleluia. Tudo em nome de Jesus. Porque dele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, querido, que você tenha um dia abençoado para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus.